Episódio 7. Sobre a física aristotélica. Parte 4. A teoria do vazio. O vazio não é um espaço volumétrico sem nada. Dado um corpo em um lugar, se retirássemos toda a matéria do corpo no lugar em questão, o vazio coincidiria com o espaço volumétrico do corpo. Se o vazio é nada, o espaço volumétrico do corpo e o lugar seriam o próprio lugar. E isso implicaria que o lugar é parte do corpo, mas isso viola a segunda condição de adequação. Portanto, o vazio não pode ser um espaço volumétrico sem nada. O vazio não é uma condição do movimento. Alguns pré-socráticos, como os atomistas e os eleáticos, argumentaram que o vazio deve existir para que o movimento ocorra. Aristóteles rejeita esse argumento com alguns contra-exemplos, como a mudança do quente para o frio, o movimento de rotação, a compressão e a expansão. Todos esses movimentos demonstram que o vazio não é necessário para que haja movimento. O vazio é inconsistente com o movimento natural. Aristóteles estava comprometido com a noção de movimento natural, o qual não exige a existência do vazio para que ocorra. Objetos pesados caem em direção ao centro do universo e objetos leves sobem em direção à superfície interna da esfera do reino sublunar. Se o vazio existisse, então movimentos naturais seriam impossíveis, pois o vazio é um nada homogêneo, sem direções privilegiadas. O movimento de projéteis é inconsistente com o vazio. Aristóteles afirma que movimentos de projéteis, isto é, movimentos não naturais, ocorrem porque, de alguma forma, o meio empurra o objeto em movimento. Por exemplo, uma pedra, quando lançada, tem seu movimento sustentado pelo ar circundante que o empurra para longe do lançador. Esta explicação nunca foi bem desenvolvida por ele. Ainda assim, ele afirma que, se existisse o vazio, nele não haveria movimentos não naturais, pois sem um meio, um movimento desse tipo não poderia ser sustentado. Um outro argumento proposto por Aristóteles pode ser chamado de argumento da inércia. Embora o conceito de inércia não esteja propriamente colocado neste argumento, pois Aristóteles desconhecia este conceito, ele dá indicações acerca deste assunto. Ele afirma que se existisse o vazio e um corpo fosse colocado em movimento, duas possibilidades poderiam ocorrer. O corpo poderia parar em algum momento ou se mover para sempre. Se o corpo parasse em algum momento, por que deveria parar em um lugar específico e não em outro? Isso parecia para Aristóteles tão pouco razoável quanto um corpo que se move sem parar. Assim, mais uma vez, ele rejeita o vazio como possibilidade. O argumento da resistência contra o vazio. O movimento para Aristóteles sugere que um corpo se move na medida que supera a resistência do meio em que se move. Para Aristóteles, a velocidade de um objeto em queda é diretamente proporcional ao peso do objeto e inversamente proporcional à resistência do meio onde o movimento ocorre. Neste sentido, um objeto que se movesse em uma região vazia em direção ao centro do universo teria velocidade infinita. O argumento da densidade contra o vazio. Os atomistas argumentaram que o fato de alguns objetos serem mais densos que outros era indicativo que seus átomos estavam mais próximos ou mais afastados. Isso lhes parecia exigir a existência do vazio entre os átomos. Aristóteles rejeita isso. Ele argumenta que as mudanças na densidade são semelhantes às mudanças qualitativas, mudanças do tipo quente para o frio, que, como ele já havia explicado, não exige a existência do vazio. Com base nesses argumentos, Aristóteles conclui que não há vazio na natureza, que o espaço físico é um pleno. Assim, podemos listar as características gerais da visão de espaço proposta por Aristóteles.
Embora Aristóteles tenha tratado apenas do conceito de lugar, podemos enumerar várias propriedades que o espaço aristotélico deve possuir. O espaço é heterogêneo, pois possui direções e posições privilegiadas. O espaço é finito em extensão. O espaço é contínuo. As magnitudes espaciais são potencialmente infinitamente divisíveis. Não são compostas por uma infinidade real completa de partes. O espaço é dependente dos objetos. Espaço sem objetos é vazio, mas o vazio não existe. Então não deve existir espaço sem objetos. O espaço é independente da mente. Aristóteles não faz qualquer afirmação nesse sentido. Mas pelo que vimos até aqui, nada aparentemente impede que o espaço aristotélico exista independentemente da mente, diferente da noção de tempo, como veremos adiante. Newton argumentará que o espaço é independente da mente. Já Leibniz argumentará que o espaço é dependente da mente. O espaço é imutável. O espaço é incorpóreo. Ele não é um corpo em si, embora seja algo. O espaço aristotélico admite posições absolutas. Os lugares são fixos e plenamente determinados com relação ao cosmos como um todo. O espaço é um pleno. No próximo vídeo falaremos sobre a teoria do tempo.